Mensagem à Igreja de Filadélfia. A única igreja que não teve nenhuma repreensão. Ao anjo da Igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, aquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. E aqui diz, essa chave, símbolo da autoridade de Messias, que seria descendência do rei Davi e governaria o povo de Deus. Ou seja, aquele que tem o poder sobre o povo de Deus, aquele que tem a autoridade dada por Deus para governar, para comandar um povo, aquele que tem uma nação inteira e um povo inteiro nas suas mãos. E agora, Cristo tem não só um povo e uma nação, mas o mundo inteiro. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Que a gente possa ter consciente essa informação, que Cristo, ele tem a chave. Quando Cristo abre, ninguém fecha, não há impedimento, não há nada que impeça a nossa passagem e a passagem dele. A nossa passagem só pode ser impedida por nós mesmos. Se Cristo já abriu, se Cristo mandou, por que ficar vacilante? Por que não ir e obedecer? Se Cristo fechou, por que esmurrar a porta? Ela não vai se abrir. Se Cristo fechou, por que insistir? Por que pular um muro de um portão que Deus já fechou? Se Deus faz algo, é por um motivo. Ele é um Deus que nos vê, e ele vê toda a cena, ele vê o quadro inteiro. Quando você tece alguma coisa, quando você costura algo, você não vê o plano todo, mas quem costura sabe o que é que ele pretende alcançar ali naquela costura, no final daquela costura. E é assim como Cristo, ele sabe de todas as coisas, e por que não confiar nele? Que a gente possa ter em mente que quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Nada pode parar quem Deus sustenta, e nada pode ir contra os planos de Deus. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Deus é um Deus que nos sustenta dia após dia, e dia após dia Ele nos mostra a sua bondade e a sua poderosa mão conosco. Mesmo quando a gente duvida, quando a gente questiona, quando a gente não entende, quando a gente não vê, Deus é um Deus que nos vê e está conosco continuamente. E aqui me fez lembrar Agar, a concubina de Abraão, a serva de Sara. Deus a viu no deserto, Agar e Ismael, o filho que não é o filho da promessa, a mulher que não era a mulher que Deus tinha escolhido para Abraão. Deus viu ela no deserto e atendeu. Então, você imagina, quanto mais a igreja de Filadélfia, que seguia os ensinamentos de Deus, quanto mais nós, quem somos nós diante de Deus? Mas ele é um Deus que nos vê, ele é um Deus que viu Raabe, a prostituta, mas que ajudou o povo hebreu. Deus é um Deus que nos vê nos mínimos detalhes, nas nossas tarefas diárias, e ele tem nos sustentado dia após dia. Mesmo nós não sendo descendentes necessariamente de Isaac, filho da promessa, Deus nos faz filhos da promessa pelo Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. Ele nos faz parte do seu povo por meio de Cristo Jesus. E que grandiosidade é isso, Que favor imerecido é este, que nós mesmo não sendo filhos da promessa, ele nos faz filhos da promessa. Ele nos põe em nós o seu Espírito Santo, a marca da promessa. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Deus é justo e Deus nada fica impune diante dos olhos de Deus. Nada, nada, nada. E que a gente possa ter essa certeza de que, assim como nasce a luz da aurora, assim também nascerá a justiça de Deus. Seja aqui e agora, seja no futuro, com certeza a justiça de Deus, ela vem. E aqui
ele fala e ele nos mostra para não nos intimidarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente de alguma forma sabe que não são cristãos de verdade, aqueles que são como Sanbalat e Tobias, como na história de Neemias, né? Que ficam colocando empecilhos, que falam não vai dar certo, e enfim, se Deus falou que vai, vai. Se Deus abriu, ninguém vai fechar. Então, que a gente possa dar ouvido somente a Cristo, e a mais ninguém, e a mais nada contrário à palavra de Deus. E todos eles saberão que eu amo vocês, porque Deus nos ama. Que a gente possa descansar hoje sabendo que Deus, aquele que conhece todas as estrelas, aquele que fez todas as coisas, talvez o mais ocupado de todo o planeta Terra, ele nos ama individualmente e conhece cada uma das nossas necessidades, dos nossos detalhes mínimos e pensamentos. Ele é um Deus que nos vê e que sabe de todas as coisas. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Que nós saibamos aguentar o sofrimento com paciência e esperar pelo socorro do Senhor. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Quando o povo hebreu vai para o deserto, a palavra de Deus diz que Deus os colocou no deserto para ver o que havia em seus corações. Dessa mesma forma que ele diz que no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra, eu os protegerei. Porque se eles obedecem a Deus, se eles o seguem, o que Deus teria, para colocar ali de provação para eles? No entanto, a gente deve entender que quando o livro de Apocalipse fala de aflição, ele diz dos fins dos tempos, ele diz sobre grandes aflições de fato que assolam a terra, que assolaram e que assolarão a terra. Ele nos protege disso, mas a gente deve entender que não estamos isentos de passar por propósitos, por processos, por desertos. E sempre que você achar que está em um desses desertos, que a gente possa pensar que Deus nos põe no deserto para ver o que há no nosso coração. Porque é nesses momentos de aflição, de desespero, que a gente vai ver onde os nossos pés estão firmados, em quem nós temos de fato confiado. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Precisamos guardar tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo, não apenas guardar, mas pôr em prática, sabendo que logo Ele vem. Que a gente não perca a salvação que Ele nos deu, que a gente não perca por influência de outras pessoas, por nos deixar levar por nós mesmos, pelas nossas vontades. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali, como pedras vivas. É isso que Deus quer. Deus não se preocupa com o nome da instituição que você frequenta. Lógico que isso faz muita diferença, se segue os padrões da palavra de Deus, e enfim. Mas Deus se preocupa com as vidas individuais de cada pessoa, com as pedras vivas que Ele nos fez para ser. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte de do meu Deus, e também escreverei nela o meu nome, porque nós pertencemos a Ele, e se nós pertencemos a Cristo, por que nos preocupar, por que nos descabelar, por que não descansar? E também, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. 1 Pedro 2, 9. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia.